Olá, público da Masper TV. Hoje a gente vai abordar um tema um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a falar referente ao Natal. Essa época tão feliz para muitas pessoas, mas que às vezes para alguns nem tanto. E isso quem vai me explicar e te explicar melhor é a doutora Sheila, que é psiquiatra e psicoterapeuta. É isso, doutora? Isso mesmo. Muito obrigada por receber eu e todo o público da Masper TV aqui em seu consultório. E a gente queria entender, doutor, o que acontece, assim, o que é a psiquiatria e também a psicoterapia. Pode explicar sobre essa melancolia que muitas vezes afeta algumas pessoas neste final de ano. Isso. Ok. Bom, esse é um quadro que, na verdade, é relativamente comum, né, da gente perceber no consultório e entre as pessoas com quem a gente convive, né? Ahn, Esse, o final do ano, na verdade, ele aperta aonde dói nas pessoas. Ou seja, alguém que já tem um histórico de depressão ou que está vivendo uma situação de perda de alguém, de perda de trabalho, de separação, enfim, está vivendo um momento difícil na vida, ou que teve perdas, né, nessa época do ano, uh, ou mesmo que teve assim Durante natais difíceis, não, ou também tem uma história de ter vivido natais difíceis, finais de ano difíceis na infância, enfim, está em conflito com a família. Essas são todas situações que deixam a pessoa com maior vulnerabilidade para sofrer nesse período. E essa ideia que a gente tem de que Natal todo mundo tem que estar feliz e é uma época mágica e a gente vai celebrar com a família feliz. Isso é uma construção, né, que se faz, mas na verdade não necessariamente. Cada um tem o seu Natal, né? Isso significa, é interpretado por cada indivíduo de uma forma muito diferente. E sim, para algumas pessoas é sofrimento. Doutora, tentando compreender um pouquinho a respeito disso, né? A senhora tocou num ponto bem pertinente, né? Aquela história que tem que, né? Tem que estar feliz. Por quê? Porque a gente foi criado num sistema onde é uma festa afetiva, onde a maioria é ou tenta ser feliz nessa época. E aí, quando tu te depara com uma situação que às vezes a tua família ou a tua realidade não é tão feliz quanto um comercial ou de algum amigo mais próximo, aquilo afeta, né, de certa forma, a mente humana, né? Exatamente. A gente fala muito atualmente a respeito de comparação, né? E de como isso fica muito vivo com a questão das redes sociais, dos influencers que têm, né, assim, que postam momentos épicos de final de ano. E, assim, para os jovens, isso afeta muito mais intensamente. E aí a gente vê mais quadros depressivos nessa faixa etária, né, nessa época. Mas também para outras faixas etárias é um momento que é complicado, né? Geralmente, assim, quando as famílias se reúnem, por exemplo, né, isso já é uma fonte de problemas, muitas vezes, muito frequentemente, né? Porque quando reúne família, fatalmente, mesmo sem querer, sem se dar conta, as pessoas voltam para um papel que tinham lá na infância, dentro daquele grupo familiar, né? E aí tem assim, Histórico. acontecem... mas assim, as pessoas revivem situações de ciúme, de estar num papel difícil da família, de ser o problemático da família. Enfim, mesmo que o tempo tenha passado e as pessoas já tenham mudado, quando se junta todo mundo no Natal, às vezes é um grande problema, né? Não é para todo mundo que juntar família no Natal é uma coisa boa. Então tá aí um ponto da nossa conversa, né? Se é legal, na tua família é legal, tudo bem. E se não é, tudo bem também, e você faz o Natal da sua forma. É isso, Exatamente. doutora? A ideia é poder curtir o Natal escolhendo as pessoas que trazem conforto, assim, pessoas de segurança, né? Que a gente sabe, a pessoa já está deprimida, já está mal,
Assim, pensar em pessoas com quem tem uma segurança de que, bom, essa pessoa não vai me piorar, né? Ter limite com as coisas, né? Conseguir dizer não é muito terapêutico e nessa época é ainda mais necessário, né? Poder, se tem que participar de uma festa, de alguma coisa assim, mas vai no teu tempo, diz não sobre assuntos que tu não quer falar, né? Escolhe pessoas com quem tu te dá melhor para te aproximar, né? Tentar fazer um espaço de segurança. Pensar nisso antes de ir. Não deixar para planejar essas coisas na última hora, né? Eu ia lhe pedir as dicas, né? Mas a senhora se adiantou. Eu ia dizer qual é a dica aqui, assim, prática para gente que está ouvindo, vendo, acompanhando pela TV, pelo YouTube aqui também. Qual que seria a dica? Então, são essas, mais ou menos, assim, o básico. Além assim, de algo que é muito importante, que a gente às vezes não se dá conta, mas preservar sono. Cuidar com o abuso de álcool, manter rotina. Não é porque é fim de ano, né? A gente acaba saindo muito da rotina, mas na medida do possível, e muito mais para quem já está vivendo um momento complicado, manter as rotinas, os horários, o tempo de sono, quer dizer, manter uma rotina saudável é muito importante. Isso faz muita diferença. O álcool, num primeiro momento, traz muita alegria, né? Mais ou menos, mas num primeiro momento. Num segundo e terceiro momentos, ele piora a ansiedade, ele piora a depressão. Então, no começo dá uma alegriazinha, mas depois a gente fica muito claro que o álcool é um depressor. Então, isso obviamente que piora, né? Às vezes as pessoas param de usar remédio porque vão beber. Tragédia. Bom, doutora, eu lhe agradeço muito essas suas explicações e esclarecimentos aqui. Muito obrigada. Tenho certeza que o público que está acompanhando aqui também já ficou atento às orientações. Já aproveito também antecipadamente e lhe desejo boas festas. Obrigada. Boas festas para o público, para todo mundo. Muito obrigada. Volto com vocês aí no estúdio.